Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os catalisadores automotivos. As alunas envolvidas é a Emanuela Bragança, a Júlia Rezende e a Júlia Souto. O professor envolvido na matéria é o Eduardo Nicolau e a matéria relacionada é a Química Inorgânica 2. Eu vou começar então introduzindo o assunto. Meu nome é Emanuela Bragança e eu vou começar introduzindo o tema. A utilização de catalisadores automotivos visa minimizar a emissão de poluentes, principalmente do monóxido de carbono, do óxido de nitrogênio e de hidrocarbonetos não convertidos, gerados a partir da combustão da gasolina em veículos leves. O funcionamento desses veículos automotores é decorrente da queima de combustíveis fósseis, os quais, durante o processo de combustão, geralmente incompleta, vai liberar gases considerados poluentes ao meio ambiente, como já foram citados o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Quando acontece essa combustão, a temperatura pode ultrapassar até 1400 graus Celsius. E, vindo que essa temperatura é muito alta, a reação entre esses constituintes do ar vai ser favorecida termodinamicamente, resultando na formação de óxidos de nitrogênio, como observa-se a partir da equação demonstrada. Com o decorrer do tempo, sabe-se que a atmosfera ficou cada vez mais constituída desses gases que são nocivos para os seres humanos e para o ambiente. E dessa forma, a indústria sentiu a necessidade de utilizar meios para reverter a liberação desses gases que são nocivos. A partir disso, desenvolveram então esses catalisadores automotivos, que favorecem reações químicas para transformar esses gases poluentes em gases que não trazem um transtorno ambiental. Alguns exemplos deles são o gás nitrogênio, o dióxido de carbono, o gás oxigênio, o vapor de água e o gás hidrogênio. Então, para entender o que é um catalisador automotivo, é necessário entender primeiro o que é um catalisador, né? E sabe-se então que um catalisador é uma substância capaz de acelerar a velocidade em que procede determinadas reações químicas sem sofrer nenhuma alteração, ou seja, ele não vai ser consumido e no final ele vai ser regenerado completamente. Alguns exemplos desses catalisadores que estão presentes no nosso dia a dia, né, como já foi citado, é o oxigênio, o peróxido, o dióxido de carbono e as enzimas, que são proteínas produzidas pelo organismo dos próprios seres humanos, que são responsáveis por várias reações bioquímicas. A partir disso, sabe-se que não tem como falar dos catalisadores sem falar da energia de ativação. Então, sabe que o catalisador ele vai reduzir a energia do estado de transição da reação. E como essa energia de ativação é a diferença entre a energia do estado de transição e a energia dos reagentes, quando você diminui a energia do estado de transição, ocorre também uma diminuição da energia de ativação. E assim, esses catalisadores vão acelerar a reação. O gráfico mostrado no slide exemplifica melhor o que foi falado. Olá, gente. Eu sou a Júlia Rezende e vou estar continuando o assunto de catalisadores automotivos. Então, um catalisador automotivo, ou como também é conhecido como conversor catalítico, ele é um dispositivo que tem a função de diminuir a emissão de gases poluentes. Ele consegue fazer essa transformação através de reações químicas. De uma forma geral, o catalisador ele apresenta um formato de colmeia, pois dentro dele tem minúsculos buraquinhos que são revestidos por metais nobres, como a platina, o ródio, o molibdênio, o paládio. E aí, esses metais, eles induzem a reação química, transformando os gases nocivos em gases não poluentes. Mais para frente nós vamos mostrar o ciclo catalítico para dar entender um pouco melhor como que ocorre essa reação. Bom, existem dois tipos de catalisadores.
um que apresenta 2 vias e o mais novo que é de 3 vias. O catalisador de 3 vias, ele tem uma diferença que é um sensor de oxigênio. Esse sensor ele consegue ler a porcentagem de oxigênio presente no gases do efluente do motor e aí ele consegue medir a quantidade necessária de ar que tem que entrar no motor e aí já manda a proporção de combustível correta, fazendo a proporção combustível e oxigênio. E assim não gasta tanto combustível de maneira desnecessária, o que acaba reduzindo a emissão de poluentes. E ele ainda consegue manter a parte do oxigênio sobrando para executar corretamente o funcionamento do conversor catalítico. O conversor de 2 vias, ele não tem esse sensor. Então, ele pegava o combustível sem ter a medida da proporção. Então, acabava que gasta muito mais combustível e muito mais gases são emitidos do que esse de 3 vias. Então, gente, agora voltando a falar sobre a estrutura do catalisador, eu tinha comentado anteriormente que ele se assemelha com uma colmeia. Essa colmeia é revestida por uma manta termoexpansiva. E a função dessa manta é não deixar que os gases e o calor fujam do catalisador. E ele também aumenta a eficiência das reações químicas. Independentemente do combustível que passa pelo catalisador, pode ser etanol ou gás natural, gasolina, diesel. Os catalisadores possuem 2 compartimentos, e esses compartimentos realizam conversões que fazem os gases poluentes se tornarem gases não poluentes. Eles são divididos em 2 compartimentos, né? E um deles realiza a redução dos gases e o outro realiza a oxidação. Mais para frente vai ser entrado em detalhes sobre a redução e oxidação dos gases. Aqui a gente colocou uma imagem que exemplifica o que acontece no catalisador. Primeiro entra os gases tóxicos e aí ele passa pela essa carcaça metálica. E nela dá para a gente perceber que tem um suporte metálico onde os óxidos e os metais do catalisador ficam. E aí, nesse suporte cerâmico, tem a manta expansiva, que eu comentei anteriormente, que tem vários furinhos, dando aquela semelhança com a colmeia. E nessa manta acontecem as reações químicas para que os gases tóxicos se tornem gases inofensivos. E aí depois é liberado os gases inofensivos. Eles saem em forma de água, de gás carbônico, de nitrogênio, enfim. Agora eu vou falar um pouquinho da história do catalisador, que é uma linha cronológica. A primeira patente surgiu lá no século XIX. E quem foi a primeira pessoa a patentear um catalisador foi o Eugene. Ele desenvolveu pesquisas e depois de um tempo conseguiu fazer um catalisador para automóveis à base de gasolina. E aí as pesquisas nesse assunto foram se tornando maiores e com mais interesse, pois a quantidade de automóveis foi aumentando com o tempo, né? E em 1973 já havia um número maior de pesquisadores, como Carl, John e Philip, Antônio, entre outros, que também estavam se dedicando na pesquisa de catalisadores. Já nos anos 70, o pesquisador William, ele desenvolveu um catalisador para turbinas a gás. E aí, daí para frente, foi cada vez mais pesquisas foram sendo feitas e desenvolvendo outros tipos de catalisadores. Então, eu sou a Júlia Souto e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os compartimentos que a gente tem dentro dos catalisadores e as suas funções, além de apresentar um pouquinho mais sobre a rota catalítica e tecnologias que estão sendo desenvolvidas. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o compartimento onde está presente o catalisador de redução.
Nesse catalisador, a gente tem os metais ródio e platina, e eles são responsáveis por converter os gases poluentes nitrogenados, como o óxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, além do óxido de nitrogênio. Aí aqui a gente trouxe algumas dessas reações, onde a gente tem a conversão de todos esses gases nitrogenados para o gás nitrogênio. Como a gente pode perceber, além da emissão do nitrogênio, a gente também tem a emissão de outros gases, como o dióxido de carbono, a água em forma de vapor e também do oxigênio. Todos esses gases, eles não são poluentes. Então, como a gente pode observar nessas reações, a catálise de gases poluentes para gases não poluentes é muito eficaz. Já no segundo compartimento, a gente tem o catalisador, que é responsável pela oxidação. Nesse catalisador, a gente tem a presença dos metais paládio e molibdênio, e são eles que vão converter os gases poluentes dos tipos hidrocarbonetos e monóxido de carbono em gases não poluentes. No caso, a gente tem a transformação em dióxido de carbono, água em vapor e também a formação de gás nitrogênio e de gás hidrogênio. Todos esses gases, como a gente tinha falado anteriormente, eles não são poluentes. Então, é muito importante a gente observar a transformação desses gases a partir desses metais utilizados na catálise. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a rota catalítica. A gente trouxe a rota do catalisador ouro e níquel na conversão de monóxido de carbono e de monóxido de nitrogênio a dióxido de carbono e ao gás nitrogênio. Como a gente sabe, o catalisador, ele reduz o tempo da reação. No entanto, no final, ele é regenerado, como a gente pode observar no nosso ciclo catalítico. Primeiro, a gente tem a adsorção dos nossos gases nocivos ao nosso catalisador. Após isso, o monóxido de nitrogênio ele é dissociado e depois nós temos a formação do gás CO2. A partir disso, a gente também tem a formação do gás nitrogênio, a liberação do gás nitrogênio, e nós temos depois o nosso catalisador regenerado. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o controle da qualidade do ar, porque como a gente sabe, os catalisadores automotivos eles foram desenvolvidos a partir dessa preocupação com a qualidade do ar que a gente respira, em que a gente está inserido. Com isso, a gente pode observar na nossa tabela 1 a redução com o passar dos anos da quantidade em gramas por quilômetro do monóxido de carbono, dos hidrocarbonetos e dos óxidos de nitrogênio. Como a gente sabe, uma das nossas maiores preocupações é o monóxido de carbono. Se a gente observar do ano de 1970 até 1985, a gente tem uma redução de 20 gramas por quilômetro para 1,8 gramas por quilômetro. E isso é um valor muito importante e muito expressivo para a gente saber que esses catalisadores eles estão sendo efetivos e cada vez mais a sua emissão está sendo reduzida. Por fim, a gente trouxe algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, além de alguns desafios que estão sendo propostos para os catalisadores automotivos. A gente sabe que cada vez mais nós lutamos por um ar com mais qualidade, pela conservação do meio ambiente, além do efeito estufa e tudo mais. Então, a utilização por catalisadores, elas tende a aumentar cada vez mais e também o desenvolvimento de catalisadores que sejam mais eficientes, pois a gente sabe que a catálise ela ocorre, mas nem sempre 100% dos gases são convertidos em gases menos nocivos. Por isso,
Diversos estudos têm sido focados no aumento da velocidade da destruição desses poluentes de uma maneira mais rápida, ou seja, logo que esses gases são produzidos, eles já são convertidos em gases menos poluentes. Então, aqui a gente trouxe algumas dessas estratégias que estão sendo desenvolvidas, como o sistema duplo de catalisador, seguido de um outro, ou seja, a gente tem a combinação de 2 catalisadores, além de ter o dispositivo para reter os hidrocarbonetos, que são difíceis de ser convertidos em CO2, e também a utilização do monólito metálico aquecido. Então, gente, eu espero que a nossa apresentação, apesar de ser curta, tenha sido proveitosa e que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre os catalisadores automotivos, a sua importância e os estudos que estão sendo realizados. Aqui a gente trouxe algumas referências sobre a nossa pesquisa para desenvolver os slides apresentados.